Olá, bom dia. Continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 466, 466. Gálatas 5, no versículo 13. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Então, nós somos chamados à liberdade em Cristo, como no versículo 1 está escrito: Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter debaixo do jugo da servidão. Então, você aceitou Jesus, se batizou, você crê no Evangelho, você consegue não viver debaixo do jugo da servidão, viver no pecado, viver longe de Deus, ou viver numa servidão de vícios, de qualquer outra coisa, do pecado, do mal. Não useis então da liberdade para dar-vos ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Então, ele fala assim, ó, não useis então da liberdade para vos dar ocasião à carne. Então, nós temos que não viver, na verdade, dando ocasião à carne, fazendo a vontade da carne, mas a vontade do Senhor, mas servir uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra: nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, pois, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. Então tinha gente que devorava uns aos outros, queria consumir uns aos outros, porque não estava amando. Então veja bem, ó, se uma pessoa fica inquieta ou fica com raiva, chateada por alguém que lê a palavra, por alguém que ensina, por alguém que vai a um culto, por alguém que confessa a fé cristã, a fé em Deus, a fé no Evangelho, a pessoa está se manifestando porque está sob a influência maligna ou infelizmente um espírito imundo, um espírito maligno, um demônio dentro da pessoa. Porque a palavra de Deus, meu amigo, você tem que crer, tem que apoiar, tem que receber. Porque se uma pessoa que não recebe a palavra de Deus, é um sinal que a pessoa está fazendo a vontade do diabo, é um sinal que a pessoa não está liberta, está servindo ao diabo, está querendo fazer a vontade do diabo. Então, uma pessoa que fica inquieta através de uma leitura da palavra de Deus, fique sabendo. Por mais que seja uma cidade, uma nação, ou muitas pessoas ou poucas pessoas, a pessoa que fica quieta, com raiva, chateada por alguém que lê a palavra, por alguém que confessa a fé na palavra, no Evangelho, a pessoa está sob influência maligna do diabo. A pessoa está servindo ao diabo quando morrer, a qualquer momento que chegar a morrer a partir da terra, que todos nós vamos partir dessa terra, ninguém vai viver pacificamente, a pessoa não vai para o bom lugar. Então, se você está nessa condição de ficar com raiva da palavra de Deus, de alguém que lê, de alguém que confessa a Deus, tire isso do seu coração. Peça perdão a Deus para que você não perda a sua salvação. Porque quem fica quieto com raiva da palavra de Deus não está bem com Deus, não. Está servindo a outro Deus maligno. Servindo a um Deus maligno. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir uns aos outros pelo amor. Veja que Jesus disse, ó, não julguei para que não sejais julgados. Ah, fulano ali cometeu isso, cometeu aquilo, e você começa a julgar, apontar, você está mais errado do que a pessoa que cometeu aquela falha, aquele erro. Se uma pessoa faz isso. Então, o Evangelho ensina nós a amar, a perdoar, a ter misericórdia, a ajudar uns aos outros, a fazer bem uns aos outros. Se você não sabia, fique sabendo, porque toda lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas tem gente que não quer amar o próximo. Tem gente que quer ver a destruição, quer ver o mal do próximo. Tem gente que, aos olhos de todo mundo, tá só se fazendo que quer o bem do próximo. Só se fazendo, mas no fundo deseja o mal. Quer ver o mal do seu próximo. Quem faz isso nunca vai entrar no céu, a não ser que se arrependa de coração. Então, bom dia, tenha um ótimo domingo. Vou falar sempre para que você entenda que Jesus chamou você para amar. Porque toda a liberdade se cumpre numa só palavra. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Tem gente que ama os 99, mas não ama os 100. Está deixando de amar um. Não pode deixar de amar um. Lembra daquela parábola que Jesus falou? Tinha 100 ovelhas, se perdeu uma, desgarrou uma lá nos morros, lá nos pedregais. O pastorzinho deixou lá as ovelhas, foi atrás daquela que desgarrou. Porque ele queria salvar a 100, queria que a 100 fosse com ele. Ele não queria que a 100, que uma se perdesse. A 100 é Deus. A 100 é você tem que amar todos. Aceitou Jesus, se batizou, você tem que amar
os seus inimigos, quem lhe fez mal, perdoar. Não aperdir mão, dizer, cara, eu te amo, Cristo Jesus, dá um abraço, vamos para a igreja. Tal, nós vamos se entregar ao mal. Vamos se entregar ao mal, se entregar ao bem.